Em uma casinha simples, no fim de uma estrada de terra, morava uma mulher chamada Rosa. A casa não tinha luxo, não tinha portão bonito, nem piso brilhando. Era uma casa humilde, feita de esforço, remendo e lembrança. As paredes guardavam marcas do tempo, o telhado já tinha sido consertado muitas vezes, e quando chovia forte, algumas gotas ainda encontravam caminho para dentro. Mesmo assim, para a Rosa, aquele lugar era tudo. Era ali que ela acordava antes do sol nascer. Era ali que ela acendia o fogão de lenha nas manhãs frias. Era ali que ela plantava o que comia, cuidava dos animais, lavava roupa, varria o terreiro e enfrentava a vida com as próprias mãos. Rosa era uma mulher da roça de verdade. Dessas que não esperam a vida ficar fácil para continuar. Dessas que choram escondido, mas aparecem de pé no outro dia. Dessas que carregam cansaço no corpo, mas não deixam a esperança morrer no coração. Todos os dias, quando o galo cantava no escuro, Rosa já estava acordada. Antes mesmo da primeira luz aparecer no céu, ela se levantava devagar da cama, passava a mão no rosto, ajeitava o cabelo e agradecia por mais um dia. Não porque a vida fosse fácil, mas porque ela sabia que estar viva já era uma forma de continuar lutando. A primeira coisa que fazia era colocar água para esquentar. Depois, acendia o fogo com gravetos secos que juntava no dia anterior. O cheiro da lenha queimando se espalhava pela cozinha pequena. O café era simples, às vezes só com farinha, às vezes com um pedaço de beiju, às vezes apenas café preto mesmo. Quando tinha pão, era dia de fartura. Quando não tinha, ela não reclamava. Rosa aprendeu desde cedo que a vida na roça não dá tudo pronto. Na roça, a terra só devolve alguma coisa para quem tem coragem de se curvar sobre ela. E Rosa se curvava todos os dias, com uma enxada na mão, os pés no barro e o sol nas costas. Ela plantava mandioca, feijão, milho, couve, cheiro verde, abóbora e tudo o que a terra permitia nascer. A roça dela não era grande. Era um pedaço pequeno de terra, cercado por mato, perto de um igarapé estreito que corria atrás da casa. Mas naquele pedaço de chão, Rosa enxergava mais do que plantação. Ela enxergava sobrevivência. Cada pé de mandioca era alimento. Cada cacho de banana era esperança. Cada galinha no terreiro era uma segurança para o dia seguinte. Ela plantava o que comia e comia o que conseguia plantar. Nos tempos bons, a horta ficava verde, bonita, cheia de vida. Rosa olhava para aquelas folhas crescendo e sentia um orgulho silencioso. Não era riqueza de dinheiro, mas era riqueza de dignidade. Ela sabia que cada verdura naquela terra tinha passado pelas mãos dela. Cada alimento era fruto do suor que escorria do seu rosto. Mas nem todo o tempo era bom. Havia dias de seca, quando a terra rachava e parecia pedir socorro. A água ficava mais difícil, o sol castigava e as plantas murchavam antes de crescer. Rosa caminhava até longe para buscar água, levava baldes, voltava devagar, parando no meio do caminho para descansar. O peso machucava os braços, mas ela continuava. Havia também dias de chuva demais. A estrada virava lama, o terreiro ficava escorregadio e a plantação às vezes se perdia. O vento batia nas telhas. A água entrava pelos cantos e Rosa passava a noite acordada, colocando bacias no chão para aparar as goteiras. Mesmo assim, no outro dia, ela se levantava. A vida de Rosa era feita dessa coragem repetida. Não era uma coragem bonita de filme, era uma coragem silenciosa, cansada, suada. Era levantar mesmo com dor, era cozinhar mesmo sem vontade, era plantar mesmo sem garantia. Era sorrir para não preocupar os outros, era continuar mesmo quando ninguém estava vendo. Quando o sol começava a clarear o terreiro, Rosa já estava alimentando as galinhas. Jogava milho quebrado, chamava os bichos, conferia os ninhos. Quando encontrava ovos, guardava com cuidado. Alguns eram para comer, outros para vender na feira. Cada ovo tinha valor. Cada pequena coisa ajudava. Depois, ela ia cuidar da horta. Tirava mato, molhava as plantas, ajeitava a terra com os dedos. Às vezes, conversava baixinho com as folhas, como se aquelas plantas fossem companheiras de vida. E de certo modo eram. Elas estavam ali com ela todos os dias, crescendo no mesmo chão onde Rosa resistia. A casa de Rosa era simples, mas era limpa. O chão era varrido com vassoura de palha. As panelas ficavam penduradas, gastas de tanto uso. O fogão de lenha tinha marcas de fumaça nas paredes.
Na mesa, quase sempre havia pouca coisa, mas nunca faltava cuidado. Ela cozinhava com o que tinha. Fazia caldo de macaxeira, feijão com abóbora, arroz quando conseguia comprar, farinha, banana cozida, ovo frito, peixe pequeno quando alguém trazia do rio. Não era comida de restaurante, mas era comida de verdade. Feita com paciência, com tempero da terra e com a força de quem sabe o valor de cada prato. Rosa não teve uma vida fácil desde menina. Nasceu e cresceu na roça. Desde pequena, aprendeu a carregar água, cuidar de irmãos, arrancar mato e ajudar na plantação. Enquanto outras crianças brincavam, Rosa já sabia o peso de uma lata d'água na cabeça. Já sabia o que era acordar cedo e dormir cansada. Já sabia que pobreza não espera ninguém crescer para começar a cobrar. Ela não estudou muito. Aprendeu a ler devagar, escrever o nome com dificuldade, fazer contas simples para não ser enganada na feira. Muitas vezes sentiu vergonha por não saber falar bonito, por não entender papelada, por depender da boa vontade dos outros quando precisava resolver alguma coisa na cidade. Mas Rosa tinha uma sabedoria que não vinha de livro. Ela sabia olhar para o céu e sentir se a chuva vinha. Sabia reconhecer terra boa pelo cheiro. Sabia quando a galinha ia botar. Sabia cuidar de planta doente, fazer chá de folha, curar ferida pequena, aproveitar alimento, guardar semente, economizar água e transformar quase nada em alguma coisa. A vida ensinou Rosa a ser forte, mas também ensinou a ser dura por dentro em alguns momentos. Ela já foi humilhada muitas vezes. Na feira, algumas pessoas olhavam para suas roupas simples e tratavam como se ela fosse invisível. Já tentaram pagar menos do que valia. Já disseram que verdura de roça não prestava. Já riram do jeito dela falar. Já fizeram cara feia quando ela estendia as mãos calejadas para receber o dinheiro. Rosa ouvia, engolia a dor e seguia. Não porque não doesse, doía muito. Mas ela aprendeu que nem toda batalha vale resposta. Às vezes, a maior resposta era voltar para casa, plantar de novo e continuar sobrevivendo. A feira era um dos poucos momentos em que Rosa ia para a cidade. Ela saía cedo, ainda com o céu escuro, levando sacolas com cheiro verde, ovos, farinha, banana, macaxeira e algumas verduras. Às vezes ia de carona, às vezes em cima de caminhonete, às vezes caminhava boa parte da estrada até encontrar transporte. Na feira, ela montava sua banquinha simples, forrava um pano, organizava os produtos e esperava. Algumas pessoas passavam sem olhar, outras perguntavam preço, reclamavam, pechinchavam. Rosa sempre respondia com educação. Sabia que precisava vender, mas também sabia o valor do próprio trabalho. Quando vendia tudo, voltava para casa com o coração mais leve. Comprava sal, óleo, café, sabão e quando sobrava um pouco, levava um agrado para casa. Um pacote de bolacha, um pedaço de carne, um chinelo novo, alguma coisinha que fazia o dia parecer melhor. Quando não vendia, voltava calada. A estrada de volta parecia mais longa quando os produtos sobravam. Rosa olhava para as verduras murchando e sentia uma tristeza funda. Não era só o dinheiro que fazia falta. Era o esforço que parecia não ter valor. Era o corpo cansado lembrando que tinha trabalhado dias para colher aquilo. Mesmo assim, ao chegar em casa, ela não se permitia desistir. Guardava o que dava para aproveitar, separava o que servia para os animais, lavava as mãos, acendia o fogo e preparava alguma coisa para comer. Depois sentava na porta por alguns minutos e olhava o terreiro. O vento passava pelas árvores, as galinhas ciscavam, o céu mudava de cor e Rosa respirava fundo como quem conversa com a própria alma. Ela nunca teve muito, mas aprendeu a cuidar do pouco. Suas roupas eram simples, muitas remendadas. Seus sapatos já tinham sido consertados mais de uma vez. A cama era antiga, o colchão fino, o armário pequeno. Mas tudo tinha história, tudo tinha serventia. Rosa não jogava nada fora sem antes tentar aproveitar. Um pote de margarina virava lugar para guardar semente. Uma garrafa velha virava recipiente para água. Um pedaço de pano virava remendo. Uma madeira caída virava apoio para alguma coisa. Na vida dela, desperdício era pecado, porque tudo custava esforço. Com o passar dos anos, Rosa viu muita gente ir embora da roça. Alguns vizinhos venderam seus pedaços de terra e foram tentar a vida na cidade. Outros foram embora por necessidade. Diziam que na cidade havia emprego, luz boa, mercado perto, escola, hospital, movimento. Rosa entendia. Ela também já pensou em ir. Mas sempre que imaginava deixar aquele chão, sentia um aperto no peito. A cidade podia ter mais coisas, mas a roça era o lugar onde ela sabia viver.
Era ali que ela conhecia o canto dos pássaros. Era ali que sabia onde a terra era mais úmida. Era ali que podia abrir a porta e ver o céu inteiro. Era ali que tinha enterrado seus medos, suas perdas e seus recomeços. Rosa não era presa à roça por falta de opção apenas. Ela pertencia àquele lugar. Mas pertencer não significava não sofrer. Havia noites em que a solidão chegava forte. O silêncio da roça, que durante o dia parecia paz, à noite às vezes virava lembrança. Rosa pensava em tudo o que já tinha enfrentado. Pensava nas pessoas que partiram. Pensava nos sonhos que não viveu. Pensava em como seria ter uma vida mais tranquila, uma casa melhor, menos preocupação. Nessas noites, ela chorava baixinho, chorava sem fazer barulho, como muitas mulheres fortes fazem. Não queria que ninguém visse sua fraqueza. Não queria dar pena. Não queria que dissessem que ela estava reclamando. Então chorava, enxugava o rosto com a barra da roupa e tentava dormir. No outro dia, lá estava ela outra vez, com a enxada na mão, com o fogo aceso, com a água no balde, com os pés no chão. Rosa nunca desistiu da vida porque sabia que se ela parasse, tudo ao redor parava junto. A horta dependia dela. Os animais dependiam dela. A casa dependia dela. E, de certa forma, a própria esperança dependia dela continuar acreditando. Houve um ano especialmente difícil. A chuva demorou demais. O calor veio forte, queimando as folhas, secando a terra e deixando os bichos inquietos. A plantação de feijão quase toda se perdeu. A mandioca não cresceu como deveria. As galinhas botaram menos. Na feira, Rosa levou pouca coisa. Foi um tempo de aperto. Ela passou a economizar ainda mais. Diminuía a comida do próprio prato para fazer render. Vendia ovos, juntava moeda, trocava verdura por farinha, aceitava pequenos serviços quando apareciam. Lavava roupa para uma família da cidade, limpava quintal, ajudava em colheita de outros sítios. O corpo doía, mas ela não tinha escolha. Certa tarde, depois de voltar da cidade, com quase nada no bolso, Rosa sentou na beira da roça e ficou olhando a terra seca. Por um instante, sentiu vontade de largar tudo. Sentiu vontade de ir embora, de fechar a porta da casa, deixar a plantação morrer e tentar outro caminho. Mas então, viu um pequeno broto verde nascendo perto de uma cerca. Era quase nada, uma folhinha frágil, pequena, saindo da terra rachada. Rosa se aproximou, tocou a terra com cuidado e ficou olhando aquele sinal de vida. No meio de tanta secura, alguma coisa ainda insistia em nascer. Aquilo mexeu com ela. Parecia uma resposta simples da própria terra. Se até um broto tão frágil tentava viver, ela também podia tentar mais um dia. A partir dali, Rosa recomeçou do jeito que dava. Guardou sementes, limpou um novo canteiro, buscou água mais longe, cobriu a terra com folhas secas para segurar a umidade, pediu muda a uma vizinha, aceitou ajuda sem vergonha quando precisava. Devagar, a roça voltou a ficar verde. Não foi milagre rápido, foi trabalho. E era isso que muita gente não entendia sobre a vida na roça. De longe, parecia bonito ver a plantação, o fogão de lenha, os animais, o pôr do sol. Mas só quem vivia ali sabia o preço. Cada coisa bonita tinha uma história de cansaço por trás. Cada prato de comida tinha horas de sol, barro, dor nas costas e mão calejada. Rosa carregava marcas no corpo. As mãos eram grossas, com dedos fortes e unhas quebradas. O rosto tinha linhas do tempo, feitas pelo sol e pela preocupação. Os braços tinham manchas, os pés eram ásperos. A coluna reclamava quando a noite chegava. Mas havia uma beleza nela que não dependia de juventude nem de roupa cara. Era a beleza de quem venceu muitos dias difíceis. Era a beleza de quem não se entregou. Era a beleza de quem aprendeu a sobreviver, sem perder a bondade. Apesar de tudo, Rosa ainda ajudava os outros. Quando uma vizinha ficava doente, ela levava chá. Quando alguém precisava de uma muda, ela dava. Quando uma criança passava pelo terreiro, ela oferecia uma fruta. Quando sabia de alguém passando necessidade, dividia um pouco do que tinha, mesmo que fosse pouco, porque Rosa conhecia a fome, e quem conhece a fome de verdade sabe o valor de um prato oferecido. O tempo foi passando, e a história de Rosa começou a ser conhecida por algumas pessoas da região. Não como uma mulher rica, nem famosa, nem importante para os grandes, mas como uma mulher trabalhadora, honesta, firme,
Uma mulher que morava na roça plantava o que comia e nunca desistia. Alguns jovens da cidade começaram a aparecer para comprar dela. Queriam ovos caipiras, farinha, verduras sem veneno, banana, macaxeira. Rosa estranhou no começo. Não entendia por que pessoas com tanto mercado perto queriam comprar justamente dela. Mas depois percebeu que aquilo que ela sempre fez por necessidade tinha valor. A comida da roça carregava verdade. Com o tempo, Rosa passou a vender um pouco melhor. Nada que fizesse dela rica, mas o suficiente para melhorar algumas coisas. Comprou uma telha nova para consertar parte do telhado. Depois comprou uma torneira melhor. Mais tarde, conseguiu cercar melhor a horta para os animais não entrarem. Cada conquista era pequena, mas para Rosa parecia enorme. Quando conseguiu comprar uma geladeira usada, chorou. Não por causa do objeto em si, mas porque lembrava de quantas vezes perdeu comida por não ter onde guardar. Quando conseguiu comprar uma botina nova, ficou feliz como criança. Quando colocou uma lâmpada mais forte na cozinha, sentiu que a casa parecia até mais alegre. Mas mesmo com pequenas melhorias, Rosa continuou simples. Não deixou a roça. Não parou de acordar cedo. Não esqueceu o valor da terra. Não passou a se achar melhor do que ninguém. Continuou cumprimentando as pessoas, cuidando das plantas, alimentando os animais e vivendo do jeito que sabia. A diferença é que, com o tempo, Rosa começou a se olhar com mais respeito. Durante muitos anos, ela pensou que sua vida era pequena. Pensou que, por não ter estudo, por não ter dinheiro, por morar longe, talvez sua história não importasse. Mas um dia percebeu que sua vida tinha uma grandeza silenciosa. Ela sustentava a si mesma com as próprias mãos, tirava alimento da terra, conhecia o valor do trabalho, enfrentava sol, chuva, humilhação, solidão e ainda assim continuava. Isso não era pouca coisa. Certo fim de tarde, Rosa estava sentada na porta de casa, olhando o céu alaranjado por trás das árvores. O terreiro estava calmo. As galinhas já procuravam um lugar para dormir. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. A horta, molhada há pouco, brilhava com a última luz do dia. Ela olhou para tudo aquilo e respirou fundo. Não era a vida que muita gente sonhava. Não era uma vida de conforto, nem de facilidade, mas era uma vida construída com coragem. Cada canto daquela casa tinha um pedaço dela. Cada árvore plantada, cada canteiro, cada cerca, cada panela no fogão, tudo carregava sua luta. Rosa entendeu que vencer nem sempre é ficar rica, nem sempre é aparecer para o mundo, nem sempre é sair do lugar onde nasceu. Às vezes, vencer é permanecer de pé quando a vida tenta derrubar. É plantar de novo depois da seca. É sorrir depois de uma noite de choro. É dividir comida mesmo tendo pouco. É dormir cansada, mas com a consciência limpa. É olhar para a própria história e perceber que, apesar de toda a dor, ainda existe vida. Rosa morava na roça. Plantava o que comia, vivia longe do luxo, longe das facilidades, longe dos aplausos. Mas carregava uma força que muita gente da cidade jamais entenderia. A força de quem aprendeu que a terra só floresce para quem insiste. A força de quem perdeu muitas coisas, mas nunca perdeu a vontade de continuar. A força de uma mulher simples, com mãos calejadas e coração resistente. E enquanto houvesse sol nascendo atrás das árvores, enquanto houvesse uma semente guardada, enquanto houvesse fogo no fogão e coragem no peito, Rosa seguiria em frente, porque ela podia até viver com pouco, podia até chorar escondida, podia até cansar, mas desistir, ela nunca desistiu.